sexto ano, tudo bem? Hoje vamos para a aula de número 28 de arte, conhecer mais um grande nome aí de um artista do período do Renascimento, chamado Donatello, um super escultor. Como objetivos, temos pesquisar, apreciar e analisar formas distintas das artes visuais tradicionais e contemporâneas, pesquisar e analisar diferentes estilos visuais, contextualizando-os aí no tempo e no espaço. Então, o Donatello foi um mega artista aí do período do Renascimento italiano, ao lado aí do Leonardo da Vinci, Michelangelo, Rafael. Então, ele está aí lado a lado com esses grandes nomes do Renascimento e o foco dele eram esculturas, esculturas muito bonitas em tamanho real e com muitos detalhes realistas. Ele nasceu com o nome de Donato de Niccolò di Betubardi, bem difícil, mas ficou conhecido aí com o nome artístico de Donatello. E ele nasceu por volta aí de 1386 em Florença, na Itália. Aqui nós temos um retrato, né, uma pintura de como seria então o Donatello. Como começa a vida artística dele, a carreira? Aos 18 anos, ele trabalhou aí como assistente de um outro grande escultor chamado Lorenzo Ghiberti e ajudou aí esse artista para a elaboração de duas gigantescas portas de bronze que foram feitas então para o batistério de San Giovanni em Florença, tá? Essas duas portas são imensas, aí trabalhadas com relevo em bronze. E cada bloco, cada seção dessa porta, então, representa cenas, passagens, então, do Antigo e do Novo Testamento. Contam a história da Bíblia através de imagens, tá? Também chamados de portões do paraíso, tá? É assinado, então, por Lorenzo Ghiberti, o artista responsável, mas o Donatello começou a carreira aí sendo assistente dele. Olha um detalhe dessa porta, né? Aqui, essa imagem representa o livro de Gênesis, né? A ilustração, então, da criação de Adão. E esses artistas, então, resumiram, né, o livro de Gênesis, digamos assim, em uma imagem. E cada seção dessa grande porta se refere, então, a um livro bíblico. Como todo escultor ali do período da Renascença, então, o Donatello se dedicou a representar santos da Igreja Católica, né, que assumem então dimensões humanas. Era um período da história da arte muito voltado a essa arte religiosa, né? E tanto as dimensões humanas desses santos, que ele representou, transmitem também muitas expressões, né, sentimentos também, tanto no olhar, na postura, então traz um realismo muito grande. Aqui nós temos a escultura de São João, feita em 1408. É uma escultura em mármore, que foi feita para o nicho do portal central, então, da Catedral de Florença. Aqui a gente percebe, né, o detalhe da barba, dos cabelos, aquele olhar, então realmente um trabalho muito, muito bem feito. Em 1410, também em mármore, ele esculpiu então a estátua de São Pedro para a igreja então em Florença. Vejam que, né, a maioria aí dos seus trabalhos são santos. Em 1411, ele começou a esculpir então para a mesma igreja de Florença a estátua de São Marcos, que foi concluída já no ano seguinte. Vejam o detalhe, né, da barba, do tecido, da vestimenta, a postura. Então, realmente, ele traz uma sensação muito humana para esses santos. Ele representa eles realmente com características e proporções bem humanas. Entre ali 1415 e 1416, ele trabalhou então na escultura de São Jorge e o Dragão. Nessa escultura se observa então a mobilidade do corpo humano pela primeira vez desde a Antiguidade Clássica. Então olha que importante, nessa escultura ele é o primeiro aí a colocar movimento. Então
Tanto os santos que a gente viu anteriormente, quanto a imagem do cantinho ali, mostra esse santo em posição reta, né, estática. Aonde está o movimento, esse dinamismo? Embaixo, no relevo, posso dizer do rodapé ali dessa escultura, que está ampliada aqui do ladinho, onde mostra o quê? O São Jorge, né, montado em seu dragão e o movimento. Então, ali transmite, não está o dragão e ele paradinho lado a lado. Eles estão em ação, em movimento. Então, aí ele começa colocando esse movimento nos seus relevos e esculturas. Entre os anos ali de 1443 e 1450, o Donatello foi então para a cidade de Pádua, onde ele esculpiu então uma de suas grandes obras, que foi a primeira estátua equestre em bronze desse período do Renascimento. Gente, o que é uma estátua equestre? Parece tão difícil, mas olha para a imagem. É uma estátua que tem o quê? Um cavalo, tá? Então, uma estátua equestre remete ao quê? A um cavaleiro, a alguém montado, então, em um cavalo, tá? Essa estátua, então, foi feita para o centro da Piazza del Santo, lá na cidade, e representa, então, Erasmo de Narni, desculpem. E ficou conhecido como Gatamelata, a escultura, né? Foi apelidada e ficou popularmente conhecida assim. Então, uma estátua equestre, que é o quê? Representada, então, com um cavalo. Essa é a mais antiga estátua equestre, então, do Renascimento, e ela sobrevive até os dias de hoje, então é a mais antiga intacta ali, e é a primeira a reintroduzir a grandeza do retrato equestre clássico. Então, ela traz essa postura, então, do imperador, de um gladiador, de um guerreiro, então, sobre seu cavalo. E depois da sua confecção, então, a estátua serviu como um precedente para esculturas posteriores, em homenagem a heróis militares e seus esforços, então, em guerras. Então, ela deu aí um pontapé para que outros artistas também representassem, né, principalmente ali heróis de guerra, enfim, com seus cavalos nessas esculturas equestres. Mas na fase final aí, né, do Donatello, ele rompe com essa influência clássica, criando então esculturas num estilo mais realista. Mas aí, poxa, prof, está se contradizendo. O que eu quero me referir? As primeiras imagens de santos, esculturas que eu mostrei, elas são realistas, mas assim, um realismo que mostra o ideal de beleza, né? Mostra aquele ser assim, todo equilibrado, proporcional, simétrico. Isso sim é essa influência clássica. Esse realismo que ele vai aplicar a partir aí da obra da Maria Madalena, de 1455, vai mostrar um realismo sem maquiagem, digamos, entre aspas, sem trazer um ideal de beleza, e sim a realidade nua e crua. Então, a pessoa com cicatrizes, com feições que ela tem, e não como seria o ideal de beleza, tá? Por isso é essa diferença aí de realismo que eu trago. Essa Maria Madalena, ela foi feita em madeira e gesso, e também uma outra escultura de Judite e Holofernes, foram as duas que mais ficaram marcadas por esse realismo real, digamos, não o idealizado, tá? Vou falar das duas, da Madalena, que está ali ao lado, e da Judite e Holofernes, vou falar das duas separadamente. Primeiro, a Maria Madalena, tá? A Maria Madalena de Donatello é muito diferente da maioria das representações que trazem o quê? Como a escultura da Maria Madalena de Bernini ali do ladinho. Traz aquela jovem mulher, uma moça muito bonita, né? Com traços delicados, meio muito angelical. E o Donatello vai representar ela como? Uma pessoa sofrida, né? Com marcas no rosto, com os ossos aparentes. Então, ele não traz aquele ideal de beleza clássico, ele traz um ideal de beleza real, tá?
A Madalena, ela é mostrada, então, envelhecida, cansada, tá? Com esses ossos, principalmente da face ali, à mostra, né? Trazendo, assim, uma pele enrugada, uma boca onde faltam dentes, a gente percebe, tá? Olhos muito profundos, então mostra, assim, uma vida sofrida, tá? E a obra dele nega a beleza física, então, e dá ênfase para o quê? Para a dor que transparece, então, no rosto dessa mulher, tá? Representa o quê? Esses sentimentos aí mais profundos de alguém, então, que teve uma vida muito sofredora. Então, ele não vem com aquele ideal clássico, e sim ele mostra como se fosse aquela Maria Madalena da vida real. E olha, o que mais chama atenção, eu diria, o que mais impressiona nessa escultura é o cabelo que cobre o corpo todo da Maria Madalena, ó. Na imagem dela de costas, a gente percebe que esse cabelo que parece emaranhado, dá uma sensação de sujo, então ele não está lá todo ajeitadinho, né? Ele está todo bagunçado, serve de vestimenta. Ele veste o corpo todo da Maria Madalena. Outra escultura, então, que traz esse caráter de realismo da vida real, mostrando aquilo que acontece, não o ideal de beleza, é a de Judite e Holofernes, tá? É uma escultura em cobre e ela é até um pouco impactante, né? Porque ela mostra um ato de morte, né? De assassinato. Mas essa escultura não tem bem esse foco, tá? Ela mostra quem que são esses personagens, então. A Judite é uma heroína bíblica e ela está tirando a vida de Holoferne, que era um general do exército assírio, tá? Então mostra esse ato, mas não está focado somente na agressão, né? No assassinato do general. Mas o que o artista traz, que ele quer representar, é o sacrifício que a Judite fez para resgatar, né, o povo dela. Então, parece muito contraditório, né? Então, é um conflito interno que a Judite, tem em precisar tirar a vida dessa pessoa que vai totalmente contra os mandamentos bíblicos, né, de não matar. Então, mostra, não é o enfoque de ela como heroína tirando a vida do general, mas sim aquele conflito interno dela de precisar violar esse mandamento bíblico de não matar, mas para libertar, para salvar o seu povo, tá? Então é representado esse momento aí de triunfo, mas ela também é uma heroína trágica, né? Pensando em todo esse contexto aí apresentado. O Donatello, ele faleceu em Florença, na Itália, no ano de 1466, aos 80 anos. Gente, pelo período, né, que se passavam, ele viveu muito tempo. Ele pode ser considerado aí que alcançou uma longevidade muito grande para o período, que não era comum, então, né, uma expectativa de vida tão grande. E aqui nós temos uma imagem, então, de como seria ele, né, retratado. Com certeza um grande escultor que deixou aí sua marca na história da arte. Um abraço e até a próxima!